Shalom, vamos principiar nossa abordagem da Parashá da semana, conforme eu consueto. Toda semana eu tento trazer para vocês uma abordagem sobre a Parashá. E hoje eu pretendia fazer isso bem mais cedo, porque às vezes tem crianças aqui na quadra e muito barulho. Agora que elas saíram, eu pensei que hoje não seria nem possível gravar. Mas Baruch Hashem, aqui está um pouco tempo chuvoso e parece que eles resolveram subir cada um para seu apartamento. Bom, essa paraxá, como essas parashiot todas que falam sobre nossos patriarcas, são repletas de remazim, quer dizer, de sinais para que nós saibamos como será a redenção do povo de Israel, como seria o retorno do povo de Israel, o que aconteceria, como seria toda essa fase de sofrimento, como está escrito no Talmud, que é como dores de parto. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Mas, como já está um pouco tarde e o Shabbat daqui a pouco entra, nós não teremos muito tempo, então eu prefiro só abordar uma questão de linguagem hebraica da Torá. Nós lemos aqui o primeiro pasuk: Vayese Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Saiu Yaakov de Beersheba e foi para Haran. Haran fica lá na região síria, onde moravam seus parentes. ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. E ele chegou ao lugar e pernoitou ali. Vayalen Sham. Lan é descansar, mas o sentido aqui é que ele escolheu um lugar para passar a noite, para dormir. Porque veio o sol. Esse veio o sol, ou vem o sol, é uma expressão muito interessante, porque quando nós falamos em língua portuguesa, ou na maioria dos idiomas, que o sol vem, é porque ele vem pelo amanhecer. Mas aqui a gente percebe que é o anoitecer. E sobre isso, nós temos no Tratado Berachot, já no comecinho do tratado, uma questão de uma abordagem dos sábios do Talmud sobre essa linguagem, sobre esse pasuk. Não exatamente só sobre esse pasuk, senão o assunto é mais complexo. Nós temos a primeira Mishnah do Tratado Berachot, e ela fala sobre o Kriyat Shema. Só que o costume de Rabbi Yehuda Hanassi, quando ele escreveu a Mishnah, era aproveitar uma Mishnah para abordar temas diversos ao mesmo tempo. Você aprende coisas a um tempo só. É um tipo de linguagem que economiza palavras. Você usa uma frase e essa frase ela já se aplica a diversas coisas. Então, ali nós temos a primeira Mishnah, ela diz assim: Me matai korin shema be'arvin, desde quando se recita o Shema de noite, e responde: Misha'ah shehakohanim nichnasim le'echol b'tirumatan, desde a hora que os Kohanim entram para comer a terumá deles, Ad sof ha'ashmura harishonah, até o final da primeira vigília. Divrei Rabbi Eliezer. Depois, na Gemara, nós vamos perceber, primeiro, que Rabbi Eliezer só está discutindo com Hachamim só sobre o tempo do término, o término do tempo, mais exato, o término do tempo para a recitação do Kriyat Shema, e não
sobre o começo. O começo ele não discorda. E depois nós chegamos ainda a outra conclusão, que esse Rebbe Eliezer, na verdade, não é Rebbe Eliezer. Nós pensamos um pouco e achamos que é talvez um aluno de Rebbe Eliezer, e depois nós simplesmente entendemos que é alguém falando o nome de Rebbe Eliezer. É interessante notar que é o tempo dos Kohanim entrarem para comer a terumá. E que tempo é esse? O Gemara vai esclarecer que é Set HaKochabim, é o horário da saída das estrelas. Essas 3 estrelas também têm um motivo para abordar o tema, porque nós vamos aprender mais uma coisa, além do que eu vou explicar agora. Por que escolher exatamente falar dos Kohanim e de sua purificação? De sua purificação não, do tempo de comer a terumá. E por que não falou diretamente? Desde a saída das estrelas. É muito mais simples, para que complicar? Aquilo que dizem, se é possível complicar, então para que falar assim, simplificando? Mas o assunto aqui é que Rabbi Yehuda Hanassi, ele quis ensinar que o tempo do Kriyat Shema, o tempo da saída das estrelas, é o tempo que uma pessoa que estivesse impurificado, ele estaria purificado somente no sair das estrelas do 8º dia. Ou seja, o que nós aprendemos mais aqui ainda? Nós aprendemos que ele pode fazer a atividade dele no dia 7º, durante o dia. Só que ele tem que esperar até a saída das estrelas para estar purificado. E é por isso que está escrito em outro lugar aqui, Uba Hashemesh Vetaher. E vem o sol e purifica. Aí a Gemara pergunta, Mai Vetaher, o que é que se purifica? Tehar Yomá ou Dilma Biatorohu? Ou talvez seja a vinda do sol pela manhã. E aí quem é que fica purificado? O homem. Então fica essa discussão na Gemara, até que diz que um dos Hachamim lá, Rav Shelah, veio e explicou que a vinda do sol ao pôr do sol. O pôr do sol, depois da saída das estrelas, quando o sol já se pôs completamente. E aí é importante lembrar esse completamente, porque eu vou chamar a atenção para um erro que muitos cometem, e essa é a coisa essencial que eu falei, que é o motivo princípio de eu fazer essa abordagem exatamente sobre essa expressão, que lá embaixo, quando termina toda essa discussão, um Amorá pergunta para o outro, e quem falou que eu estou falando do seu tempo de pôr do sol? Eu estou falando do pôr do sol como Rabi Yosef. Aquele momento em que um sai e o outro entra. E esse Rabi Yosef, a maioria das pessoas não sabe, mas tem uma resposta dos Geonim babilônios, que explica bem, que isso está no tratado, está no Talmud de Jerusalém. Rabi Yosef diz que a saída das estrelas deve ser contada a partir da região, vamos dividir o céu ao meio, tem o lado da saída do sol, que seria a região leste, e o lado do pôr do sol, que seria a região oeste. E esse lado, muita gente olha o lado leste, onde vê as primeiras estrelas saindo, e acham que já terminou o Shabbat. Aí que está a razão principal que eu trouxe aqui esse assunto. Porque é um erro. Para a entrada do Shabbat, nós temos alguns minutinhos antes, né, antes do pôr do sol. Algumas comunidades colocam 20 minutos, outros 15. E não é preciso tudo isso.
Desde que você saiba exatamente o horário do pôr do sol, você pode aumentar apenas 5 minutos, é suficiente, não precisa mais que isso. Mas cada um que respeite os costumes de sua comunidade, porque é muito importante isso, nós temos que saber, só que tem que ser antes da entrada do Shabat, nós começamos já, deixamos de fazer coisas. Agora, na saída do Shabat, adiantar e olhar o lado leste do céu, as 3 primeiras estrelas que aparecem lá, estrelas, lógico, medianas, como está escrito, Kohavim Benoniim, estrelas medianas, não as grandes e nem as pequenas demais. Mas saber que nós temos que olhar para a região do pôr do sol para ver as 3 estrelas é de suma importância. E quando é que elas aparecem? Quando se escurece totalmente o horizonte. Aí sim é o horário para Hestel Kreshema, é o horário para Havdalah. No caso dos Kohanim, é que eles ficariam purificados após haverem feito Tevilá no 7º dia. E o que aprendemos aqui? A diferença grande que há entre Tevilá de Nidá e Tevilá de uma pessoa que está impurificada. Depende da impurificação. Tem impurificação que é para 8 dias, é para 7 dias. E no 8º, na entrada do dia, que é a saída das estrelas, a pessoa já fez Tevilá de dia e fica purificada. Então uma Nidá pode fazer Tevilá de dia e à noite ela está purificada? Não. A Nidá, ela só pode fazer a Tevilá na noite do 8º dia, também com a saída das estrelas. Mas a Tevilá, se ela fizer no 7º dia, ou antes da saída das estrelas, não funciona. Então, por isso, essa abordagem seria muito importante, relevante, e eu acho que o mais importante aqui é que nós deixamos um pouco de lado todo o lado de explicação que fala sobre nossa redenção final, o Galut, tudo o que acontece nessa paraxá, sobre cada nome dos filhos de cada tribo de Israel, o que isso tem a ver com a natureza de cada tribo, os diferenciais entre eles. Tudo isso nós podemos deixar para uma abordagem com mais tempo, mas o mais importante é fazer com que as pessoas aqui aprendam algo mais sobre mitzvot, sobre como cumprir, e é por isso que eu resolvi abordar exatamente essa frase. Espero que todos tenham um Shabbat Shalom, com muita harmonia, muita paz, e me desculpem por ter me atrasado hoje, mas as ocupações na véspera do Shabbat são muitas. Ontem eu tive reunião aqui, não pude gravar ontem para adiantar, e eu pretendia, aliás, eu vou fazer isso com vocês hoje, deixar mais 2 letrinhas, né, do cursivo sefaradita, para quem estiver interessado em aprender mais e mais. Então, cada semana vamos deixar umas 2 letrinhas e vamos lá. Eu vou pegar uma caneta aqui, só um momento. Então, semana passada nós aprendemos essa letra, né? Essa letra é a letra Aleph, no cursivo sefaradita. E essa letra, agora, ao lado dela eu vou colocar a Rashi, a escrita Rashi, né? E como ela se desenvolveu. Então, aqui embaixo da letra Aleph, eu coloquei a letra Bet no cursivo sefaradita. Ao lado eu coloquei a letra Bet, como era escrita Rashi, que na verdade é a escrita que era usada como cursiva na Espanha antiga. E aprendemos Aleph, aprendemos Bet. Então agora vamos partir para o Kindle.
Aqui vocês têm o Gimel Rashi, e ao lado o Gimel do cursivo sefaradita. Eu vou consertar um pouquinho aqui, porque para ficar mais claro. Então agora ficou melhor. Gimel Rashi e o Gimel do cursivo sefaradita. Alguns puxam um pouquinho mais, então eu vou fazer os dois. Fica um pouquinho mais puxado. Mas aprendemos agora Aleph, Bet, Gimel. Então agora vamos aprender a letra Dalet. Eu vou passar para o outro lado da folha, para ter mais espaço. Dalet e He. Dalet. He. Escrita era Shi. A letra He, como vocês podem perceber, é praticamente igual à letra Bet dos Ashkenazim. Então, aí vocês têm a letra Dalet, letra Bet, a letra He. E se ela se unir com a letra Yud ou com a letra Vav, vai ficar, por exemplo, eu quero escrever a palavra Hu, ele. Então, vai ficar assim. Certo? Bom, como eu disse antes, Shabbat Shalom Umevorach. Eu espero que estejam contentes com mais uma aulazinha de cursivo sefaradita. E o importante é estar fazendo bem a todos, trazendo um pouco de conhecimento a mais. Eu espero que tenham gostado da abordagem, apesar de que não abordei temas muito complicados, mas são temas importantes que muita gente erra em alguns pormenores e podem tirar conclusões erradas, como eu falei sobre unidade. Shabbat Shalom Umevorach para todos.